estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco. Lembrando que este e todos os outros programas da série Opinião Pernambuco, eles são veiculados também nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Bem, a vida é feita de ciclos: nascimento, vida e morte. Se desdobram em várias outras etapas que vão moldando a nossa existência. Em alguns países com baixo IDH, a expectativa de vida ela chega no máximo a 50 anos de idade. Aqui no Brasil, essa taxa ela pode chegar a 76,3 anos de idade, conforme os últimos levantamentos feitos pelo IBGE. Bom, o que são os ciclos da vida dentro desse contexto? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no programa Opinião Pernambuco, com o professor Silvio Ferreira, que é psicólogo e também docente na Universidade Federal de Pernambuco. O outro convidado é o psicólogo Jaime Panerai, do Libertas. Bom, então vamos lá, né? A gente nasce para se transformar. Quem determina o momento de cada transformação? Essa é uma pergunta que eu gostaria de passar inicialmente para o professor Silvio Ferreira. O momento ele é consequência de um conjunto de elementos e circunstâncias, um conjunto de características biológicas, de processos psíquicos que são vividos pela criança ao longo do seu desenvolvimento e formação. Então, é muito difícil apresentar elementos únicos, mas, para pensar em todo o processo de formação de caráter cíclico, somente nos é permitido pensar se a gente leva em consideração um conjunto de elementos que estão presentes. Do ponto de vista da psicologia clínica em particular, fazendo um corte para melhor entender, há etapas a serem vividas, experimentadas, nessa maneira de dizer, fecha um ciclo. Mas nenhum ciclo é inteiramente fechado, como ele não é inteiramente aberto. A gente sempre leva para diante aquilo que é da ordem da nossa formação anterior de um ciclo de vida vivido. Professor Jaime Panerai, até onde vai a nossa autonomia para mexer, para interferir nesses ciclos? Olha, o autoconhecimento ele é fundamental e preponderante para nós ultrapassarmos muitos das certezas que muitas vezes determinam vidas humanas. Por exemplo, na minha história de vida, meus pais ou avós bebiam muito, brigavam muito ou se acidentavam, e aí eu cresço com a ideia de que eu também vou fazer e repetir isso. Muitas vezes, inclusive, nas doenças e na morte. E nós não precisamos repetir o que foi crença, hábito ou identificação que pertenceram a nossos pais, avós e ancestrais e que foram dificuldades deles, inabilidades deles. Então, nós podemos encontrar ou buscar encontrar nossa essência a partir do nosso autoconhecimento, a partir desse diálogo conosco, desse lugar de podermos compreender por que agimos desse jeito ou daquele. E aí podermos nos desprender da forma como eles lidavam ou lidaram, e podermos ficar com nossa essência, nosso jeito. Professor Silvio, a gente sabe que tudo na vida depende de decisões e a gente tem que provocar rupturas. A gente vive em busca de um equilíbrio, mas a gente passa por crises, essas crises potencializam a necessidade da busca do equilíbrio, né, e vai nesse processo todo. A infância ela é tão marcante, tão significativa na vida das pessoas, mas também ela tem o seu momento de ruptura, e é uma ruptura natural. Até que ponto isso mexe com a cabeça do ser humano, né? E seria, na verdade, esse o grande impacto de percepção da sua razão por existir no nosso planeta? Veja, primeiramente eu quero subscrever o que o psicólogo, meu colega Jaime Panerai, disse. A nossa capacidade de poder romper
com aquilo que estavam estabelecido como condições ou circunstâncias de vidas, certas experiências de ordem sobretudo dolorosa, que acabam a vida daquelas pessoas que nos acolheram antes de nossa chegada ao mundo. Então, nós temos essa capacidade de ir para diante e viver a vida, ou na vida, aquilo que nos cabe viver como fruto de uma vontade, de uma ação, de uma escolha, de uma busca, e não assumir compromissos de vida como herança de dor e de sofrimento. Excelente essa pontuação do colega Jaime Panderai. Agora, eu acho que a vida também não é feita assim, um tanto cada um de nós entregues a nós mesmos, para nós criarmos a vida que desejamos e que queremos. Há certas condições que são condições postas superiormente e alheiamente à nossa vontade, como condições de vida que atinge a todos nós, independentemente de nossas histórias particulares e comuns. São situações que, em linguagem, digamos, da psicanálise, da antropologia, ou de certa antropologia, ou de certa linguística, se chamam estruturais. Há algo que está estruturalmente posto, sem o qual nós não podemos fazermos humanos, não podemos entrar na humanidade, porque a humanidade não é um dado da natureza. A humanidade é uma conquista. Agora, essas molduras por si só, que são estruturais, que precedem a nossa entrada no mundo e que estabelecem os nossos modos de ser, elas só terão validade se a criança, dentro desse mundo, faz dessa moldura uma experiência sua, uma particularidade, uma singularidade. Como é que isso atinge ela e como ela faz frente a esses elementos que a atingiram? Então, fica uma tensão constante entre a possibilidade de sermos o que queremos e, de algum modo, certos limites que estão para além da nossa vontade e que nos faz com que nós estanquemos, né, não podendo ser inteiramente o que queremos. Então, o sentido, para mim, da vida humana mais elementar é o enfrentamento entre o possível e o impossível, entre o que é sonhado, vivido, uma vez até que Shakespeare diz que a vida é feita de sonhos, mas nem todos os sonhos são possíveis de serem vividos. Viver os sonhos já é o propósito da vida, nada mais, talvez, além disso. Ótimo. Professor Jaime, à medida em que a gente vai mudando, vai vencendo ciclos, iniciando novos ciclos, é possível que a gente leve para esse próximo ciclo muitas referências, né? Toda uma memória afetiva, e pode ser uma memória do bem, uma memória de momentos tensos, de momentos difíceis pelos quais a gente tenha passado, né? Eu gostaria de trazer novamente isso aí para essa cronologia que eu tentei estabelecer, né, da infância para a adolescência. O que seria o ciclo da adolescência se a gente comparar com essa saída, nessa migração de um momento que é tão mágico, que é tão lúdico como é o momento da infância? E o que seria a adolescência na vida das pessoas? Um momento muito bonito, muito rico, é uma explosão para a vida, de energia, de um movimento, um olhar, uma audição, uma escuta para a vida, muito diferenciada da criança que esse ser foi. E aí, nessa descoberta, nessa explosão de vida, entra o alongamento do corpo. Nos meninos, a voz altera. Nas meninas, surgimento dos seios promove a mudança do corpo. E o adolescente sente que ele deve tomar a vida nas suas mãos. Isso, muitas vezes, faz com que haja uma competição com seus pais na busca da independência. Então, isso pode acontecer muito frequentemente na adolescência, esta postura de oposição até a sua real afirmação.
quando ele sente que pode fazer por si próprio. E aí ele faz as fases e entra na fase adulta. E aí a gente vai seguir falando. A transformação na cabeça ela é mais significativa, ela é mais forte até do que essa transformação do corpo, Jaime? Sim, porque o corpo é uma expressão, é um símbolo do que está havendo de transformação interior. E o adolescente ele está no momento de absorver a vida através dos professores, mas através da geografia. O mundo começa a entrar na cabeça e no corpo, na vida dele, os outros países, as outras línguas, outras e diferentes pessoas. Tudo isso move o adolescente e faz com que ele viva essa intensidade, essa profusão de cores, sabores, sons. Tudo isso fica muito forte para o adolescente. E muitas vezes, aí entra uma questão que eu quero trazer, Valdir e Silvio, que é importante que os pais possam estar descronificados, possam estar vivos, possam não estar acomodados no dia a dia deles, para poder enxergar a vida no ser do adolescente, naquele adolescente, enxergar a vida pulsando naquela pessoa, né? No seu corpo, nas suas ideias, na sua voz, nos seus olhos, na abertura para a vida. E aí é importante que os pais possam ser o ambiente seguro para permitir que esse adolescente possa se expandir com segurança. A segurança que ele já recebeu lá na infância, como o Silvio estava trazendo. E aí essa segurança interna, esse ambiente seguro, favorecer seus passos na vida. Ok, muito obrigado pela participação nesse primeiro bloco. No instante passou, mas a gente precisa fazer um intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho falando sobre ciclos da vida. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre ciclos da vida. E são nossos convidados o psicólogo e professor da UFPE, Silvio Ferreira, e o psicólogo e membro do Libertas, Jaime Panerai. Professor Silvio, eu estou puxando outras questões, mas assim, se quiser fazer link, né, se quiser interagir com alguma colocação aí do professor Jaime, fique à vontade, tá? Mas a questão que eu gostaria de trazer é exatamente já falar sobre longevidade, né? A gente sai dessa adolescência, de repente descobre a vida, entra no mundo de profissionalização, aí vem esse ciclo da cobrança. Não, agora eu sou adulto e eu tenho uma carga toda pela frente, né? Até que ponto isso pesa, esse tipo de cobrança, ele pesa para as pessoas? Elas devem realmente ter isso como sendo algo que as preocupe, ou o processo de encontro com cada uma dessas fases, com cada um desses ciclos, deve ser algo mais natural? Cada ciclo ele tem o seu peso, ele tem a sua carga no sentido emocional, intelectual, a sua carga social, tem seu peso, tem seus conflitos. Então, em cada um desses ciclos onde nós nos situamos, o que é de se esperar é que a gente não queira carregar o peso maior do que a rodia comporta ou suporta. Então, esvaziar de tudo que pode ser excesso de carga vivida em cada ciclo. Por exemplo, o professor psicólogo, meu colega Jaime Panerai, estava falando sobre a separação dos pais dos filhos na adolescência. Sempre é um momento que há tensão. Essa separação da parte dos pais, é preciso eles entenderem que, em algum momento, eles terão que abrir mão. Se antes a relação com a criança era de domínio, de posse, de controle, no sentido do exercício de uma autoridade completa e absoluta, vai chegar um momento, esse momento é na adolescência, em que a criança quer viver a vida, agora como adolescente, no sentido de autonomia. Ela vai tomar posse de si. Ela quer constituir sua voz própria e precisa, desse modo, de alguma maneira, afastar-se da imagem dos pais ou da imago dos pais,
como ela nunca tenha feito antes. Só tem duas aí, fundamentalmente duas possibilidades. Os pais não quererem permitir esse voo próprio, ou o filho, ele próprio, dominado pelos pais, nem sequer imaginar que ele tem que voar, ficar debaixo da guarda dos pais. Então, eu me lembro de uma citação de um filósofo iraniano, um poeta, perdão, iraniano, chamado Khalil Gibran, em que ele diz, num poema muito bonito, voltado para os pais: vossos filhos não são vossos, nem vos pertencem. Pertencem à ânsia da vida. Então, é da vida, é para a vida que os filhos foram feitos. É a vida que eles pertencem. Então, chegando em algum momento, na idade madura, a gente vai ter que assumir responsabilidades, tal qual é exigido, como nunca antes assumiu. Agora, não fazer das responsabilidades, das metas, dos objetivos, algo da ordem que implique um maior sofrimento do que o sofrimento que qualquer ciclo exige. Não há vida sem sofrimento. Não há grau zero de angústia, de ansiedade e de tensão. Sempre haverá uma tensão. Agora, que a gente entenda que não importa o ciclo, a tensão não seja maior do que nós sejamos ou seremos ou somos capazes de suportar. Professor Jaime Panerai, vai para você sem pergunta, viu? Apenas uma continuação dessa conversa. Então, eu faço parte, Silvio sabe, eu creio que sabe, você também, Valdir, de uma linha, de um lugar da psicologia, que é o lugar da psicologia corporal. E quem criou a análise bioenergética, que é a área que eu trabalho, foi um médico chamado Alexander Lowen. E ele tem uma visão muito interessante, eu acho muito legal, que é assim, ele diz que o bebê é amor. Tudo que ele quer é o cuidado amoroso. Essa é a vida do bebê. A criança é a fantasia, é o lúdico, o brincar. Às vezes a criança chega numa mesa, tem um garfo, uma faca, ela já está brincando com o garfo e a faca, os adultos lá conversando e ela brincando. É leveza. O adolescente, ele quer descobrir, ir para o mundo e conhecer, descobrir, fazer as descobertas. E o adulto tem os pés no chão, contato com a realidade, e ele vai integrar todas essas fases anteriores com o amor pelo viver, o amor pelo trabalhar, o amor pelas pessoas. Então, é como se todas essas fases existam dentro de cada um de nós e nós podemos, com flexibilidade, circular por todas elas, indo e vindo, dependendo do momento adequado. Mas não deixarmos morrer a criança, não deixar morrer o bebê, não deixar morrer o adolescente, enfim, deixar tudo isso vivo, para entrar na velhice, que eu creio que vai ser a próxima. Isso. Com sabedoria, vai lá entrando com... Pronto, então deixa eu jogar uma perguntinha aqui para Silvio e depois você continua. Né? A gente falando aqui de ciclos, de fechar ciclos, se fecha o ciclo da infância, da adolescência, da juventude, da vida adulta, e a terceira idade, aquilo que é chamado de terceira idade, outros preferem chamar de boa idade. Bom, não importa, né? É uma outra idade. Seria o fechamento, né, quando a gente chega na terceira idade, o fechamento de um ciclo, quando ela se conclui, é o fechamento da vida. Né? Ela é muito mais densa. Né? O que é que representa exatamente esse ciclo na vida das pessoas, professor Silvio? Depende de como a pessoa se situa no mundo, como ela construiu a sua vida ao longo dos anos e dos ciclos que ela atravessou. Agora, é importante dizer, ou lembrar, pelo menos da maneira como eu sinto, que não há um começo de um ciclo e um fechamento de um ciclo, que há um atravessamento. Essas coisas se cruzam, se entrecruzam, se laçam, se entrelaçam, de uma maneira tal que nunca vamos adiante sem levar para adiante tudo aquilo que nos constituiu, digamos, no chamado ciclo ou etapa da vida anteriormente. Não há começo, não há meio, nem há fim.
não é uma questão meramente sequencial. Para muitos, isso que você está colocando como a terceira idade, como um outro ciclo que se abre e que, inevitavelmente, vai ter que fechar, talvez a gente pudesse pensar nesse ciclo, para usar uma expressão usada por Simone de Beauvoir em relação a Sartre, um ciclo chamado a cerimônia do adeus. Do mesmo modo que uma criança tem que se despedir da sua infância, da primeira infância para a segunda infância, se despedir da segunda infância para a puberdade, pré-puberdade, da puberdade para a adolescência, da adolescência para o início de uma vida adulta, da vida adulta para o início de uma maturidade, o início de uma maturidade para uma senectude. É chegado o momento, tudo implicando em despedidas, em que a gente tenha que iniciar uma cerimônia do adeus. E aí, para aqueles que pensam a vida transcendentalmente, têm uma filosofia para além da materialidade da vida, eles tomarão essa última etapa, que eu estou usando a expressão de Simone de Beauvoir, a cerimônia do adeus, eles farão com o fechamento de um ciclo para a abertura de outro, na ordem da espiritualidade. Tem continuidade, mas pensando materialmente, no sentido da materialidade da existência, essa é a etapa da vida onde um ciclo, se quisermos pensar assim, se fecha, e mal ao começar essa etapa, a gente não pode deixar de ter como pano de fundo o sentido de uma despedida, fazer da vida lentamente a cerimônia do adeus. Como dizia Freud, é chegado um momento na vida de uma pessoa em que ela tem que abrir mão de Eros e fazer as pazes com Thanatos para morrer em paz. Então, se a morte é a finalidade da vida, a gente deve ter também a sabedoria para fechar essa etapa, esse ciclo, e ir adiante e morrer minimamente em paz. Professor Jaime Panerai. Eu sinto que essa fase da vida, da terceira idade, o idoso, ele adquiriu, ele construiu sabedoria. E essa sabedoria aparece através da resiliência, através de atravessar as dificuldades. Ele já sabe atravessar as dificuldades e poder ter, porque ele teve essa aprendizagem e, ao mesmo tempo, poder ter a visão de que a velhice não significa adoecimento. Existem muitos idosos, muitas pessoas na terceira idade saudáveis. Então, sugiro, incentivo as pessoas a buscarem as formas de saúde, seja através de literatura, seja através de música, ou seja através da visão, seja através da audição, seja através do tato com suas companhias, seus afetos, suas relações afetivos sexuais, poder rever essas relações que antes, mais cedo, tinham um formato, agora vão ter uma outra forma. Então, lembrar dessa saúde que também está presente na idade avançada e que está disponível desde que a pessoa levante do sofá, e que é um convite que eu desejo fazer, e que logo depois desse programa seja a primeira coisa que a gente faça e dê uma volta na casa, né? Também quero trazer a importância dos ritmos como uma retrospectiva da vida que nos ajuda sempre a entrar para dentro. E aí sugiro escrevermos nossos sonhos, nossas experiências diárias, podermos ter um caderno onde diariamente a gente possa escrever. E também, para fechar, nos entregarmos às épocas do ano e podermos celebrar Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Semana Santa, São João. Tudo isso faz parte dos ciclos da vida e que nós vamos passando e vamos vivendo e vivenciando tudo isso. Ok, só temos agora um minuto de conversa. Voltar para o professor Silvio. Silvio, vai ter que ser rapidinho. É realmente necessário, é importante, faz sentido buscarmos uma justificativa para a vida? Para a maioria das pessoas, sim. Né? Se não fosse assim, elas
se sentiriam desamparadas. O sentido do amparo é que a vida tem um sentido, seja ele qual for. É extremamente difícil, até mesmo absurdo para a maioria das pessoas, viverem a vida sem que a vida consista em algum sentido preciso, definido, quer seja de ordem filosófica, moral, religiosa, etc. O que nós precisamos é desamparo. O homem é um artifício construído fora da natureza e lançado no mundo fora da natureza, nós não temos onde não nos amparar. E precisamos amparar nos sistemas de crença. Quem não consegue tem dificuldade de sentir que a vida pode ser um absurdo aleatório em que nós estaríamos entregues ao nada. Professor Jaime, acho que dá para você falar um minuto ainda também, né? A vida, depois que o alfabeto nasceu, houve uma separatividade do homem da natureza. Antes, o homem simbolicamente falava do sol, da lua, do fogo, com uma expressão muito viva. E nós fomos perdendo isso, perdendo. E meu convite é para podermos encontrar o sentido da vida, o significado na vida, no benefício que possamos entregar para as outras pessoas, seja através das orações, seja através de uma prática espiritual, seja através de religiões, seja através de meditação, da respiração, das caminhadas, mas a gente encontrar dentro da gente esse lugar de poder beneficiar as pessoas, da família, os próximos, as comunidades, o país da gente, né? Acho que votar, né, conscientemente é uma coisa boa que nós podemos fazer. E para o planeta, da mesma maneira. Então, são formas que eu acredito que possam nos levar a respirar fundo e encontrar o sentido da vida, no benefício para as pessoas. Ok, muito obrigado, então, professor Jaime Panerai, pela sua participação. Professor Silvio Ferreira, também a gente agradece a sua participação aqui no programa Opinião Pernambuco. Então, você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e a gente se encontra em um próximo programa.